Continuando o curso do módulo CSS, nessa videoaula agora a gente vai falar sobre hack CSS pelo Internet Explorer. A gente vai estudar o modo externo e o interno, tá ok? O que seria então o hack CSS, pessoal? A gente criou então aqui no estilo CSS que tivesse aquelas bordas, um overflow, tal, que a gente pode até tirar aqui, que nós já tirou aquele texto grande que estava. Deixamos alinhado ao centro, deixamos um espaçamento dentro daquela div lá de 10 pixels. Eu vou tirar esse text decoration. Só que a gente colocou aqui, pessoal, um margin zero alto. O que esse margin zero alto fez? Ele centralizou a nossa div ao meio, tá? Só que no Internet Explorer, pessoal, o mesmo arquivo ele não fica centralizado no meio. Como é que a gente pode resolver essa situação? Com o hack CSS, tá ok, pessoal? É nessa videoaula que você vai aprender a como se trabalhar então com os diversos tipos de navegadores, utilizando aqui o hack CSS. Se quando você faz alguma coisa no Firefox funcionou e no Internet Explorer não funcionou, você vai poder estar arrumando isso com o hack CSS, tá? Então, utilizando aquela mesma div, né? Div ID web, curso web design, tá aí, fechamos a nossa div. Tá tudo certo aqui, a nossa div web e o nosso Firefox está tudo certo, a gente queria que ficasse centralizado ao mesmo. Agora o único problema aqui é o Internet Explorer. Como é que a gente vai poder resolver isso? A gente vai utilizar então o hack. E a primeira parte, ó, esse primeiro exemplo, a gente vai trabalhar com o hack interno, tá? Que a gente vai chamar o hack dele interno para dentro da nossa página. Então o que a gente vai fazer? Style, vamos chamar o nosso CSS, type, text barra CSS, vamos colocar um media, all. Vamos fechar então aqui o nosso CSS. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o nome da div, web3, vou abrir e vou fechar a chave. Agora, pessoal, em cima do style, que a gente chamou aqui o nosso CSS, que é um CSS interno dentro da própria página, tá? A gente vai fazer o seguinte, menor, interrogação, colchete, aliás, dois hífens, que é que nem se fosse aquela tag de comentário. Agora sim, colchete, if. O if, pessoal, do inglês quer dizer se. Então, se for Internet Explorer, ele vai fazer aquele código que a gente vai fazer. Vocês vão conhecer bastante, pessoal, sobre if no PHP, quando a gente estiver estudando o módulo PHP. Vocês vão começar a entender o que significa o if e o else lá no PHP. Mas por enquanto a gente vai ficar aqui por aqui no if do CSS, tá? A gente agora fecha o colchete e coloca o sinal de maior. Então recapitulando, ó, menor interrogação, dois hífens, né, que seria dois traços. Abrimos o colchete e colocamos if, o i e o f, né? Se, quer dizer então em inglês, né? Se for Internet Explorer, ele vai fazer aquele código aqui para nós, tá? E por fim a gente fecha aqui o if, que abriu aquela condição if, né? Então a gente vai fechar esta condição, que seria um sinal de menor, exclamação, colchete, end, que seria fim. Então você fica end if, fim da condição if. Fecha o colchete, dois hífens e sinal de maior para fechar. Então o que a gente fez? Ó, criamos um se for Internet Explorer. Quando ele identificar que o navegador é Internet Explorer, ele vai fazer aquele código que está aqui dentro aqui para nós, tá? E aqui a gente colocou o sinal de menor, exclamação, end if, quer dizer então que a gente fechou a nossa condição if, que abrimos aqui. Então o que tiver dentro desse se for Internet Explorer, ele vai identificar aquela formatação que a gente fazer. E de restante ele vai reconhecer, tá, pessoal? Porque a gente só colocou aqui, se for Internet Explorer, ele lê aquele código. Então, por exemplo, a gente tinha aquela div, né, que é aqui, ó, que é a web. Eu vou até
tirar esse de exclamação aqui para a gente conseguir bater o código, depois a gente coloca ele de novo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, color branco. Quer dizer então que a gente colocou uma cor de fonte branca. E aqui em cima, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma cor de fundo para o nosso site. Vocês vão entender agora também o porquê. Então eu vou colocar aqui no body do site background color. Vou colocar aqui uma cor meio escura, tá? Então, ó, colocamos o if aqui. E aqui é nosso estilo CSS interno dentro da própria página. E vamos colocar aqui o body background, vai ficar então a cor de fundo do nosso site lá numa cor preta. E a cor do nosso texto que vai estar dentro aqui, ó, vai ficar branca para a gente poder enxergar, tá? Vamos salvar. Primeiramente eu vou colocar aqui o ponto de exclamação, né, que eu tirei, para ele ficar aquela tag de comentário. Vamos salvar e vamos ver como é que fica. Não alterou, vamos ver o porquê. Vou juntar esse if aqui. Juntamos então o if aqui com o end e vamos tirar também esse espaço daqui. Tá? Tem que ficar tudo um do lado do outro. Vamos ver como é que fica. Atualizando, ele já ficou daquele jeito que a gente definiu. Então quer dizer que se for Internet Explorer, ele vai fazer aquela formatação. Se o navegador for Internet Explorer, ele vai fazer aquela formatação para nós, tá? Se você vir aqui, ó, no Firefox, ele não vai alterar em nada, porque como ele é o Firefox, ele não identifica. Se você atualizar aqui, ó, pode ver que continua a mesma coisa, tá? Agora, aquilo lá que a gente viu. Por que que nossa div que a gente centralizou lá, né, aqui, não está ficando ao meio, como deveria ficar aqui o Internet Explorer? Como está aqui no nosso Firefox, tinha que ficar aqui no Explorer. Para resolver isso aqui é simples, tá, pessoal? Realmente o Internet Explorer não consegue fazer essa alinhamento aqui dessa div, né, para esse centro, utilizando o merging, mas você pode vir aqui no próprio CSS, tá? E dentro da body você vem aqui e coloca text align igual align, dois pontos, né, center, ponto e vírgula. E ele vai centralizar a nossa div, tá, pessoal? E aí, agora sim, ficou daquele jeito igual o nosso aqui, tanto que se a gente tirar aquela cor de fundo, né, e a cor branca que estava aqui da nossa div web, vamos tirar, ele vai ficar idêntico, tá? Salvamos e tá aí, ó, do jeito que tá aqui também, não alterando nada, tá? Então, ó, se você criou então uma condição if para o Internet Explorer no CSS, ele vai identificar que se for Internet Explorer, ele vai fazer aquela formatação. Aí, por exemplo, tá aqui, ó, nossa div web, tá aqui. Aquela formatação tá lá. OK. Só que se eu quiser colocar aqui uma cor vermelha para rodar dentro daquela div, só que só se for Internet Explorer, tá? Se não for Internet Explorer, eu não quero. Tem que ser somente no Explorer aquela condição. E fica aqui, ó, a cor vermelha. O que você definir dentro dessa condição if para Internet Explorer vai funcionar, tá? Agora, pessoal, eu vou tirar esse style. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa condição aqui com um link externo, tá? A gente vai fazer o que? A gente vai pegar esse mesmo arquivo CSS, salvar como, e vamos chamar ele de hack_css.css. Tá? Nunca se esqueça disso. E a div tem que se chamar a mesma coisa, tá, pessoal? Tem que se chamar também web. Ela tem que ter o mesmo nome da div. Por exemplo, nesse caso aqui é web, né, no estilos, né? Se for internet Firefox, ele vai ler normal. E agora a gente deu um nome, pegamos aquele mesmo com o nome de web também, só que agora a página se chama hack_css. hackcss.css. E para vocês verem aquela mesma formatação que a gente fez, eu vou vir aqui, ó, no text align center, né, para deixar centralizado. Porém, a gente vai colocar agora aqui na body do nosso hack CSS aquela cor de fundo preta, para vocês verem que mudou também. Background
color, pegamos aqui a cor, ok, vamos salvar. E agora a gente volta aqui e vai fazer a mesma coisa, pessoal. Você está vendo que está aqui em cima, né? A gente tem aquele link externo aqui que chama a nossa página estilo.css, que está dentro da página CSS. E você vai fazer a mesma coisa aqui, pessoal. Vai se chamar. Vamos primeiro aqui colocar o nosso hack, tá? Que seria assim, então, que funciona. Você coloca aquelas mesmas tags de comentário, menor, exclamação, hífen, colchete. Se for Internet Explorer, fecha colchete, sinal de maior para fechar. Aqui dentro você vai chamar aquele link, então vai ficar link rel. Vamos até copiar aqui, ó, para ficar até mais fácil, tá, pessoal? A gente ganhar mais tempo. Link rel, style sheet, type text/css, né, igual css, e a gente altera somente o nome, né, que a gente colocou lá o nome de hack underline css. E tá aí, ó. Se a gente for lá atualizar a página agora, vamos ver como é que ficou. E tá aí, ó. Ele altera tanto por link externo, que você chama aquele hack para sua página, ou interno, que você pode estar criando o próprio CSS aqui utilizando esse hack CSS, tá, pessoal? Então nessa videoaula a gente aprendeu como se trabalhar com hack CSS, consertando, né, os bugs do Internet Explorer para ele fazer a nossa formatação do nosso site em qualquer tipo de navegador, tanto o Firefox como o Explorer, trabalhando com link externo e interno. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço.